Estão vendo minha tela? Eu estou, professor. Sim. Certo. Pessoal, na aula passada nós vimos a parte de camada de enlace. Na aula de hoje nós vamos tratar da parte de switching Ethernet, ou se for traduzir para o português, o termo é comutação Ethernet. Eu estava querendo também preparar preparar utilizando o Packet Tracer para vocês verem um quadro no processo de comunicação de uma máquina para outra, só que eu acabei não tendo tempo. E aí na semana que vem, antes da gente começar o nosso próximo capítulo, eu faço essa demonstração para vocês, tá certo? Vou fazer no Packet Tracer. E aí futuramente eu posso fazer esse teste usando o Wireshark numa comunicação utilizando os dados do próprio computador. Bom, então na aula de hoje a gente vai tratar de switching Ethernet. Alguns tópicos que nós vamos tratar durante a aula de hoje são o quadro Ethernet, que a gente já começou desde a semana passada, endereços MAC Ethernet, a tabela de endereços MAC que é criada no switch, além dos métodos de encaminhamento e velocidade dos switches. Ok, pessoal? Para começar, a gente vai tratar dos quadros Ethernet ou Ethernet Frame. Nós vimos na semana passada que a camada de enlace de dados ela é dividida em duas subcamadas. A camada LLC, Logical Link Controller, ou controlador de link lógico, e a subcamada MAC. A subcamada LLC é responsável pela comunicação com as camadas superiores, em especial a camada de rede. Já a subcamada MAC ela é responsável pelo endereço MAC e também pelo controle de acesso ao meio. E aí nós temos dois protocolos muito bem conhecidos, no caso o CSMA-CA para rede sem fio e o CSMA-CD para redes cabeadas. Os protocolos da camada de enlace, eles operam, no caso o Ethernet, operam no 3E802.2 e 3E802.3. Eu estou tratando aí de Ethernet cabeado. Bom, aqui do lado direito, vocês têm uma visão da camada de enlace de dados em destaque. Se não estiver vendo, vocês me avisem que eu posso dar um zoom. E ressalto o que eu acabei de falar, a camada de enlace de dados, que ela é representada pelo padrão I3E802.2. Ela faz a comunicação com a camada de rede. Já a subcamada MAC ela é responsável pelo endereçamento, o acesso ao meio e o encapsulamento dos dados. E aí vocês podem observar aí na subcamada MAC que ela varia de acordo com o meio físico que está sendo utilizado. No caso aí a gente tem destaque para três tipos de Pessoal, vocês estão conseguindo ver esse zoom que eu estou dando? Sim, professor. Okay. Sim. Professor, tem o pessoal que não tá conseguindo entrar na aula, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um instante, viu, pessoal? Gente, eles mandaram mensagem no grupo que eu não estou vendo nenhuma atualização depois de que eu mandei o link do Meet.
Foi um colega meu aqui que mandou mensagem pra mim, professor, dizendo que não tava conseguindo entrar. Mas acho que já entrou já. Ok, então. Então eu vou continuar, tá certo? Vocês podem observar aí que a subcamada MEC, e aí ele faz interface com o meio físico, ela pode variar de acordo com o tipo de mídia que está sendo utilizado. Aí vocês podem ver três padrões bem definidos: o I3E 802.3, que é o Ethernet cabeado; 802.11 é o Wi-Fi, LAN sem fio; e o WPAN 802.15, como o Bluetooth, por exemplo. Um outro padrão I3E para rede sem fio é o IMAX, que é o I3E 802.16. Então vocês podem observar que na camada de enlace de dados, a subcamada LLC, que é a camada que vai fazer comunicação com as camadas superiores, ela não muda. Mas a parte da subcamada MEC, variando inclusive o protocolo de controle de acesso ao meio. Vejam bem, no 802.3, Ethernet cabeada, o protocolo de controle de acesso ao meio é o CSMA-CD. Já nas redes sem fio, como no 802.11, o protocolo que é utilizado é o CSMA-CA. Certo? Então, a subcamada MEC por sua vez, o quadro ele vai variar. O quadro da camada de enlace ele vai variar de acordo com a tecnologia que está sendo utilizada. Cabeada, sem fio Wi-Fi, ou sem fio WiMAX, ou sem fio Bluetooth, como vocês podem observar aqui nesse quadro, tá bom? Sigamos. A subcamada MEC, mais uma vez, camada de enlace de dados, duas subcamadas, LLC e a subcamada MEC. Ela é responsável pelo encapsulamento dos dados, além do endereço físico, que é o MAC address, e o controle de acesso ao meio. E aí ela vai possuir um quadro Ethernet, o endereçamento Ethernet, que vai ter o MAC address, e ele vai fornecer o MAC address para a interface de rede que está sendo utilizada. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um notebook, ele vai ter quantos endereços MAC? Quem poderia me responder essa daí? Depende do notebook, mas se ele tiver uma porta Ethernet e uma porta wireless, 2. Alguém tem uma resposta diferente da de Jomar? Como hoje já vem Bluetooth, na maioria vai ter 3. Isso, Vinícius. São três MAC address. Bluetooth, Wi-Fi e Ethernet. E se eu colocar um adaptador USB Wi-Fi, ele vai ter quantas? Mais uma 4. Exatamente. Muito bem, gente. Além disso, pessoal, a subcamada MEC ela é responsável pela detecção de erro. Então ele tem um trailer. Lembro da aula passada, tem o frame Ethernet, o quadro Ethernet. Ele vai ter um cabeçalho de início, os dados e um trailer no final, onde ele vai ter um mecanismo de detecção de erro. É utilizado um campo de CRC ou checksum, que vai fornecer um código de redundância que vai junto com o quadro, e esse código ele é verificado no destino. Se por acaso a informação do código bateu, o quadro ele está intacto; se não bateu, esse quadro ele tem algum erro. Certo, gente? Aqui vocês podem observar no quadro da direita. Deixa eu vou passar para cá. Aqui ele está fazendo uma especificação sobre o padrão Ethernet 802.3. Vocês podem observar aqui que o Ethernet 802.3 é o da esquerda. Só que a Ethernet eu tenho vários tipos de mídia. Então aqui
e além de variações na própria tecnologia Ethernet, por exemplo, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Quem pode me dizer a diferença entre Ethernet, Fast Ethernet ou Fast Ethernet, perdão, e Gigabit Ethernet? Não, sem ser Vinícius, que Vinícius já sabe, os outros. Desculpa aí, Vinícius. Sem problema. Vamos lá, Natália, Jomar, Silas. Seria a capacidade de transferência de dados. Qual seria a diferença de cada um? O Fast ele teria um limite, em teoria, até 100 megas, né? É o 10/100. 100 megabits por segundo. Cuidado com a variação. Quem pode me dizer a diferença de megabit para megabyte e quando é utilizado? No caso, o byte ele equivale a 8 bits, né? Isso. Geralmente o byte ele é utilizado para arquivos. Isso, exatamente. O tamanho de um disco rígido, certo? A capacidade de uma memória RAM, mas ele também é utilizado, por exemplo, em torrent. Torrent, eles fazem essa medição da taxa de transferência de dados em megabytes por segundo, o que acaba confundindo o usuário. E vejam bem, megabits por segundo, megabit é B pequeno e megabyte o B é grande, certo? Fiquem atentos a essa diferença aí. Ok? Então, só continuando aqui, completando a resposta de Silas. Ethernet são 10 megabits por segundo. Fast Ethernet 100 megabits por segundo. Gigabit Ethernet 1000 megabits por segundo. E 10.000, certo? E aí tem essas variações de Fast Ethernet, Gigabit Ethernet de cabo de cobre ou cabo par trançado, mas também tem o Ethernet sobre fibra ótica também, certo? Então essas especificações dentro da camada física e da subcamada MAC dentro da camada de enlace, elas variam além do tipo de meio físico, Ethernet para Wi-Fi ou Bluetooth, mas dentro do próprio Ethernet, meio cabeado, eu tenho essas variações aqui. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então, a subcamada MAC 3E802.3 Ethernet inclui especificações para diferentes padrões de comunicação Ethernet com vários tipos de mídia ou meio físico, incluindo cobre e fibra ótica. Ethernet legado, lembrando que o termo legado é para tecnologias mais antigas. Usam topologia de barramento ou hubs, com uma conexão half duplex. Barramento, ele está falando aí das conexões tipo barramento ou anel. E o hub é o primeiro dispositivo que teve numa rede estrela. O hub ele não tem endereçamento de portas, que vai ser o assunto da nossa aula principal hoje. Ele é apenas um replicador. Ele vai pegar aquela mensagem e vai mandar para todas as máquinas em modo de broadcast, certo? Continuando aqui e só ressaltando o que foi visto na aula anterior, controle de acesso ao meio. O Ethernet, utilizando o Half Duplex, usa o método de acesso baseado em contenção, que é o CSMA-CD, que é o método de detecção de múltiplos acessos ou com colisão de portadora, que é o CSMA-CD, que acontece o seguinte: quando acontece alguma colisão, certo? É enviada uma mensagem de jam ou de interferência, de alerta para todas as máquinas, para que eles fiquem dentro de um determinado período de tempo. Para ser mais completo, esse tempo ele fica dentro do quadro também, é IFG, Interframe Gap, ou gap, período de tempo entre quadros. E aí depois desse período de IFG é que os quadros podem transmitir, certo? Só que o CSMA-CD ele é utilizado em redes legadas. Só se você usa um switch muito antigo ou um hub é que vai ser utilizado o CSMA-CD. Como as redes hoje, os switches eles operam em modo full duplex, onde ele vai ter um caminho para enviar e um caminho para receber os dados, não existe mais o controle utilizando o CSMA-CD. Diferentemente do CSMA-CA, que ainda é utilizado hoje em dia para conexões de rede sem fio, tá bom? Olha só, a gente tratou da subcamada MAC,
tratamos do contexto da camada de enlace na divisão subcamada LLC e subcamada MAC e algumas funções principais da subcamada MAC. E agora a gente vai tratar do quadro Ethernet, que a gente viu também na aula passada. E aí tem algumas informações sobre o quadro Ethernet, por exemplo, o tamanho mínimo do quadro Ethernet é de 64 bytes e o máximo é de 1518 bytes. Vocês podem observar aí, está em inglês, porque eu acabei esquecendo de substituir. Tem no primeiro campo preâmbulo, depois MAC address de destino, depois source MAC address é o MAC address de origem, depois tipo do quadro e comprimento do quadro, dados, e depois o frame checksum, é aquele trailer que vai trazer o algoritmo para checagem da integridade do cabo, do pacote, do quadro, de acordo com com a redundância cíclica, o algoritmo de redundância cíclica ou de checksum que está sendo utilizado. Uma curiosidade, gente, quadros inferiores a 64 bytes, eles são considerados fragmento de colisão. O que seria um fragmento de colisão? Porque esse termo ele acaba, falando assim muito literalmente, acaba ficando abstrato. É um sinal elétrico ou uma onda eletromagnética, no caso aqui é sinal elétrico que é o quadro Ethernet, certo? Ele vai, no caso de colisão, vai haver um choque entre os dois sinais elétricos, resultando o quê? Numa interferência, numa forma de onda em uma anomalia. Essa anomalia vai ser entregue, certo? E aí ela pode ser entregue aos pedaços ou ela pode ser entregue muito grande. E aí se existe um quadro que é entregue com menos de 64 bytes de comprimento, ele é considerado um fragmento de colisão ou quadro de execução, sendo automaticamente descartado. Já o que acontece no extremo também é verdade. Quadros com mais de 1500 bytes são considerados jumbo frames ou baby giant, quadros maiores do que 1500, na verdade 1518 bytes, perdão. Eu vou alterar isso aí. Ah, mas quer dizer que não pode ser utilizados quadros muito grandes? Aí depende. Existem algumas tecnologias que usam esses jumbo frames, ok? Que são quadros muito grandes para melhorar a taxa de transmissão. Só que aí existem algumas especificações na tecnologia que está sendo utilizado. Então, por exemplo, a Huawei utiliza esse jumbo frame em algumas das suas soluções, mas no padrão Ethernet comum, se por acaso o quadro estiver muito grande, ele também é considerado uma anomalia, resultado de uma colisão entre dois quadros enviados em um switch, certo? Então, se o tamanho de um quadro for transmitido for menor ou maior do que o mínimo ou o máximo especificado, o receptor ele vai descartar esse quadro. Por quê? Porque é provável que esses quadros perdidos sejam resultado de colisões ou mesmo um sinal indesejado como interferência eletromagnética. Ok? A gente viu o quadro Ethernet e vamos tratar agora do endereço MAC Ethernet. Gente, o endereço MAC ou o endereço físico da placa de rede, ele tem ao todo, em sua forma binária, 48 bits, expresso utilizando 12 campos no formato hexadecimal. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Esse exemplo aqui de um quadro, de um endereço MAC. Ele tem 12 campos hexadecimal, só que eles aparecem em duplas. Cada dígito hexadecimal, cada letrinha, ele pode representar 4 bits. Assim, os binários em 8 bits, eles são representados aos pares em hexadecimal, variando de quê? 0 a 0 até F a F. Em uma rede LAN Ethernet, todos os dispositivos da rede estão conectados ao mesmo meio físico compartilhado. Então, o endereço MAC ele é usado para identificar os dispositivos físicos de origem e destino. E aí, um detalhe. Ele vai identificar não o meu computador, mas a placa de rede que está conectada àquela rede. Seja ela Ethernet, seja ela Wi-Fi, por exemplo.
dentro do segmento da rede local. Então, o MAC address ele tem um endereço de 48 bits, representado por 6 bytes. Vocês podem observar aí 3 bytes à esquerda e 3 bytes à direita, totalizando 12 campos em hexadecimal. Todos os endereços MAC devem ser exclusivos da interface Ethernet, diferente do IP. Gente, se eu uso um IP privado, ele pode se repetir ao longo de roteadores no mundo todo. Mas o MAC address ele é exclusivo. Então, os fornecedores ou fabricantes que vendem uma placa de rede Ethernet, seja para o usuário final, seja para um computador que vai ser montado, ou notebook que vai ser montado, ou smartphone que vai ser montado, devem fazer o registro no I3E para obter um código hexadecimal exclusivo chamado OUI. E aí ele vai refletir na identificação do MAC address do computador. Vejam só, o MAC address do computador não. A placa de rede MAC, o endereço MAC, seja de um computador, de um videogame, de um celular, de uma televisão, ela tem 2 campos. O campo OUI, Identificador Único Organizacional, acabei falhando no inglês aqui, que é o quê? Que é o código da organização do fabricante. E o da direita, ele é um código específico daquele fabricante. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Eu usei aqui um comando ipconfig/all. E aí, gente, eu obtive o MAC address da minha placa de rede sem fio, que é esse aqui, tá bom? E aí eu coloquei nesse site aqui MAC address lookup. E aí ele me mostrou. Ele é da Intel, certo? E aqui o endereço do fabricante. Deixa eu tentar aqui com outra interface Fast Ethernet. A placa interface Ethernet não, perdão. Com outra interface física de outra placa de rede do meu computador. Estou agora com a do Bluetooth. Ele deu o mesmo fabricante. Deixa eu ver se algum aqui é terceirizado. Pronto, aqui o Ethernet. Ok, ele só está... Autoridade de registro do I3E. Isso aqui está suprimido. Eu não sei quem é o fabricante. Mas aí, gente, quando ele coloca esse prefixo de endereço, isso aqui é o endereço, isso aqui é a parte do endereço MAC que é do fabricante. Deixa eu botar de novo aqui o da placa de rede sem fio. Que é o da Intel. E aí, se vocês observarem bem, ó, as minhas duas placas de rede de rede da Intel. Estão vendo aqui, placa de rede sem fio, Wi-Fi, 20C19B, 7C91C. Observem aqui a placa Bluetooth. Vocês conseguem observar que os 3 primeiros campos são iguais. Por quê? Porque os 3 primeiros campos são do mesmo fabricante, da Intel.
Então, o identificador da Intel, o OUI, que é da Intel, é 20C19B. E dentro disso aí tem essa variação para os dispositivos de rede que são fabricados. No caso, foi atribuído para a minha interface de rede sem fio 7C-E9-1C e para o Bluetooth 7C-E9-20. Ficou claro isso aí, pessoal? Pra mim, sim. Eu entendi, professor. Legal. Deixa eu parar a apresentação aqui, que fica essa bagunça de espelhamento. Vou colocar aqui novamente o PowerPoint, tá bom? Agora com relação ao processamento de quadros. Bom, quando uma mensagem ela é encaminhada dentro de uma rede Ethernet, o cabeçalho Ethernet, que vai constar os endereços de origem e destino MAC, ou seja, o MAC address de origem e o MAC address de destino. Vocês podem observar aí em cima, ó. Endereço de destino e endereço de origem. Não é endereço IP, é endereço físico, MAC address, tá bom? Por quê? Porque a gente está aqui na camada de enlace, não está na camada de rede ainda. Nós estamos tratando da comunicação da camada de enlace, quadros, no caso mais específico, quadros Ethernet. Quando uma NIC, lembrando, NIC é Network Interface Card, ou uma interface de rede, ou vulgo placa de rede. Quando uma placa de rede recebe um quadro Ethernet, ele vai verificar o endereço do MAC de destino e verificar se corresponde ao seu endereço MAC. Se não houver correspondência, ele descarta o quadro. Caso haja, ele vai passar o quadro para cima nas camadas OSI, ou seja, ele vai fazer o desencapsulamento até que aquele quadro seja entregue à aplicação, tá certo? Então vocês podem observar aí, ó. Vocês podem observar aqui que a mensagem foi enviada de H1 para os computadores da rede, certo? E somente o endereço de destino é que vai pegar essa informação. Na realidade, o switch ele não vai nem fazer dessa forma aqui, não vai enviar para todos. Ele vai fazer uma filtragem do endereço MAC e vai mandar só para o destinatário, tá bom? Mas existem algumas situações que ele vai enviar a mensagem em broadcast ou num recurso chamado flooding ou inundação, que é parecido com broadcast, mas eu vou ensinar a diferença para vocês, tá bom? Continuando, gente. Só um instante, viu? Vou beber uma água aqui. Qualquer dispositivo que seja a origem ou destino de um quadro Ethernet vai ter uma placa de rede Ethernet e, portanto, um endereço MAC. Lembrando, o notebook ele tem 3 endereços MAC. Isso inclui estações de trabalho, desktops, servidores, impressoras, dispositivos móveis e roteadores. E aí eu posso colocar videogame, tablet, mas a impressora só se ela tiver placa de rede, tá bom? Pessoal, uma curiosidade. Eu posso imprimir em uma impressora que não tem interface Wi-Fi ou interface Ethernet em rede, sem precisar instalar o drive em todos os computadores. Sim. Como é que eu faria, Clenilson? Só vai configurar pela sua máquina, instalar o drive nela e compartilhar a impressora. Isso. Você vai transformar o seu computador em um servidor de impressão. As máquinas da rede vão mandar a solicitação para o seu computador. O seu computador já tem o driver da impressora e ele vai conseguir a impressão. Ok, obrigado aí pela contribuição. Nada. No padrão Ethernet, pessoal, são utilizados diferentes endereços MAC para 3 tipos de comunicação: Unicast, Broadcast e Multicast em nível de camada 2. E aí a gente vai ver aqui a diferença entre cada um deles. Lembrando, Unicast manda para um ou se comunica com um,
Multicast se comunica com um grupo e broadcast ele vai se comunicar com todos, tá bom? Eu quero que vocês notem aí esse quadro do lado direito com os campos MAC de origem, MAC de destino, IP de origem e IP de destino, certo? E aí, pessoal, você vai me perguntar, mas por que no quadro Ethernet ele vai ter o IP? Porque ele já vai receber o pacote IP da camada de rede lá de cima, tá bom? E aí tem o IP de origem, o MAC dele 0007E963 CE e o de destino 0007E9 42 AC28. Vocês podem observar na parte de cima e no próprio quadro aí. O endereço MAC Unicast, ele é um quadro que vai ser enviado para um único endereço dentro daquela rede local. Ok? E aí como é que é o processo que o host de origem usa para determinar o endereço MAC de destino? Tem um protocolo chamado ARP, Address Resolution Protocol, ou protocolo de resolução de endereço, que ele é responsável para que, a partir de um endereço IP, ele encontre o MAC de destino, tá certo? E aí existe uma curiosidade, se existe o IP, por que é usado o MAC? Gente, o MAC ele é responsável por localizar pela comunicação entre os dispositivos. O endereço IP ele é responsável pela localização dos dispositivos. O endereço IP ele é mutável. Você numa rede DHCP, o endereço IP ele muda. Já o MAC address não. O MAC address ele é fixo, certo? Se por acaso fosse usado apenas o endereço IP no processo de comunicação, esse processo de comunicação iria ser extremamente ineficiente. Ok? No IPv4, para localizar esse endereço IP, para localizar o ARP, é usado... Perdão, gente. Para localizar o MAC address no IPv4, é utilizado o ARP. Já o IPv6, ele usa um protocolo chamado ND, Neighbor Discovery, que a gente vai ver com mais detalhes depois. Lembrando que o endereço MAC de origem, ele sempre vai ser unicast. Sempre é uma máquina só que vai mandar. Oi? Licença, uma dúvida. O DHCP ativado, tem como a pessoa entrar na rede ainda ou não? Tem outra forma de entrar? Como assim? Você está falando de endereçar a máquina estaticamente, é? Isso. Vejam só. Alguém aqui trabalha com servidor? Sim. Deixa eu lhe quem é que respondeu? Eu. Vinícius, né? Vinícius, me confirme. Os servidores, vocês endereçam via DHCP ou estaticamente? Estático. Você pode me dizer o porquê de endereçar o servidor estaticamente? Porque se o servidor hospeda um site ou um drive compartilhado, seja lá o que for, se ele estiver compartilhando em rede, toda vez que ele mudar de endereço IP, o link para chegar nessa coisa compartilhada vai ter que mudar. Isso em todas as estações. Aí, para evitar esse tipo de transtorno, a gente deixa estático. Exatamente. É uma prática na parte de tecnologia da informação, gerência de redes, você deixar os servidores endereçados estaticamente, certo? É engraçado que já aconteceu nas minhas aulas de eu pedir para o aluno endereçar um servidor DHCP para atribuir um IP para as máquinas na rede. Aí o servidor DHCP não estava funcionando. Aí quando eu ia olhar, o menino tinha endereçado o servidor DHCP para solicitar o IP via DHCP para ele mesmo. E aí ficou uma confusão danada. Como é que ele vai solicitar DHCP como é que ele vai solicitar um serviço DHCP para um servidor DHCP que é ele mesmo, se ele não tem um endereço fixo estabelecido previamente? Ok? Então, e aí você tem que tomar cuidado apenas para que na configuração DHCP ela deve estar na mesma rede que o servidor, porque senão o servidor fica fora. Ok, pessoal? Sim, professor, entendi agora. Continuando aqui. Unicast, certo?
Broadcast. Broadcast, pessoal, é quando a mensagem é enviada para todos os computadores da rede. Apesar de que existe um outro conceito onde a mensagem é enviada para todos os computadores que não é broadcast. Mas o que é que vai caracterizar o broadcast? O MAC de destino ele vai ficar com o último valor hexadecimal, que é FF, FF, é tudo FF. Ok? Lembrando que uma mensagem broadcast ela não é encaminhada para um roteador. Por quê? A função de broadcast ela é restrita a uma rede local. Então, se a mensagem broadcast for enviada e chegar no roteador, na saída da rede, ele vai descartá-la. Se os dados encapsulados forem um pacote de transmissão IPv4, isso significa que o pacote contém os endereços IPv4 de destino, todos na parte de host. Aí ele está fazendo a atribuição para o endereço de broadcast, onde todos os endereços de host são iguais a 1. E no caso aí é uma rede /24, resultando em 255 no final. Certo? Quem não entendeu essa parte aí, na parte de rede vocês vão ter a gente vai esclarecer direitinho, tá bom? Endereços MAC Multicast. MAC Multicast é o quê? É um grupo de computadores e aí existe uma faixa multicast que elas vão ser está nessa faixa aqui, ó. Para MAC é de 01005E, tudo 0, até 01005E, 7F e o resto tudo F. No IPv4, o multicast ele vai de 224.0.0.0 até 239.255.255.255. E no IPv6, o multicast ele tem os dois primeiros campos com 33 e o resto fica livre para a atribuição, tá bom? Lembrando que a mensagem multicast não é encaminhada também para o roteador, a não ser que ele esteja configurado para rotear pacotes multicast. Sim, e também existem outros endereços MAC de destino multicast reservados. Quando esses dados eles são encapsulados, que não são dados IP, como por exemplo no protocolo Spanning Tree, que ele é utilizado para evitar loops na rede, tá bom? Que a gente vai ver com mais detalhe, eu não sei se nesse curso, mas com certeza com bem mais detalhes no módulo no CCNA 2, tá certo? Vejam bem, a gente falou agora há pouco do endereço MAC. Agora a gente vai tratar de uma maneira mais específica da comutação no switch utilizando a tabela de endereços MAC. Oi, deixa eu ver quem falou aqui. Numa VLAN, a comunicação entre as máquinas só é feita a nível de enlace. Seja mais específico, Wellington, por favor. Oi, tá me ouvindo? Estou. Oi. Não, assim, porque quando você constrói uma VLAN, geralmente é com suíte gerenciável, não é isso? Isso. Aí você monta uma VLAN. Essa comunicação entre uma máquina e outra, ela é feita só a nível de enlace ou ela precisa estar configurada em cada máquina em endereço IP? Nós não tem que ter o endereço IP de qualquer forma, porque é utilizado o protocolo ARP? Sim, o protocolo ARP, mas a princípio a configuração de rede é feita normal. Seta todas as máquinas em endereço IP. Certo. Mas mesmo assim, como é um switch, essa comunicação em si, ela é só feita só a nível de enlace ou ela sobe a nível de rede? Boa pergunta. Eu responderia somente a nível de enlace. Porque o switch mesmo ele só vai utilizar até a camada 2, a não ser que você esteja utilizando um switch layer 3. A propósito, alguém aqui já utilizou switch layer 3 em alguma configuração de rede? Não? Wellington,
eu vou responder para você. Eu vou responder para você na camada de enlace, mas eu confesso que eu não tenho 100% de certeza. Isso aí a gente pode voltar a esse tópico quando nós estivermos tratando da parte de VLAN. Aí eu vou ver direitinho a questão dos protocolos, porque a parte de VLAN já faz alguns anos que eu não ministro. Então pode ter algum detalhe que tenha me escapado, tá certo? Continuando aqui, pessoal. Unicast, broadcast, multicast, tabela de endereços MAC. Então, o switch Ethernet Layer 2, não estou tratando de switch Layer 3, ele vai usar o endereço MAC de camada 2 para tomar decisões de encaminhamento de quadros. Vejam bem, o switch ele desconhece detalhes dos protocolos de camadas superiores, como da camada de rede, IPv4, o próprio protocolo ARP, que muita gente se confunde e acha que o ARP ele é protocolo da camada de enlace, mas não, o protocolo ARP ele é um protocolo da camada de rede. Ou mesmo o protocolo ND para redes IPv6, certo? Então, o switch ele vai tomar decisões de encaminhamento de quadros baseado exclusivamente nos endereços MAC de camada 2, fazendo isso examinando a tabela MAC para tomar uma decisão se por acaso ele vai filtrar o quadro e mandar para uma porta específica onde uma estação está conectada, se ele vai inundar todas as portas enviando mensagem para todo mundo, certo? Isso aí vai depender da consulta à tabela MAC, que tem outro nome também. Essa tabela pode ser chamada de tabela de memória endereçável de conteúdo, do termo em inglês CAM, que eu acho que é Content Addressable Memory, se eu não estou salvo engano meu, tá certo? Então o switch ele vai examinar a tabela de endereços MAC para tomar uma decisão. Diferente do hub. O hub ele é só um replicador, ele vai replicar a mensagem broadcast para todos os computadores da rede, ele não tem memória, certo? E aí um detalhe, pessoal, é que quando o switch ele é ligado, a tabela de endereços MAC ela fica vazia. Perdão, misturando termos em português e inglês, a gente acaba se confundindo às vezes. Certo? Então, no exemplo aí, vocês têm 4 estações em 4 portas de um switch. E quando ele é ligado, a tabela de endereço MAC ela vai estar vazia. Conforme os computadores vão enviando informações uns aos outros, conforme vai acontecendo o processo de comunicação, essa tabela MAC ela vai sendo preenchida, certo? E aí o switch ele tem duas formas de lidar com a tabela MAC. Ele tem a parte de aprendizado ou aprendizagem, onde ele vai aprender os endereços MAC associados às portas específicas do switch. E a parte de encaminhamento dos quadros. Então, todo quadro que vai entrar no switch, ele é verificado dentro lá do quadro Ethernet. Tem lá o endereço MAC de origem e o MAC de destino. E aí o switch ele vai verificar o endereço MAC de origem ou de destino associado a uma porta específica do switch. Então, todo quadro que entra no switch ele é verificado no contexto da aprendizagem de novas informações do switch. Então, ele vai examinar o endereço MAC de origem do quadro e o número da porta em que o quadro entrou do switch. Então, por exemplo, o computador A, ele quer mandar uma mensagem para o computador D. Então, quando ele envia essa solicitação para o switch já coloca na tabela de endereços MAC que a porta 1 está associada a um computador cujo MAC é 000A. E lembrando, gente, esse endereço aí ele é só didático, não é o que é utilizado na prática, porque ele só tem 2 campos, tá bom? Se o endereço MAC de origem não está na tabela de endereçamento, ele é adicionado à tabela juntamente com o número da porta.
Se ele já existir, mas em uma porta diferente, por exemplo, eu despluguei um computador de um cabo de uma porta e coloquei em outra. Ele faz a atualização para o MAC address para a porta nova, tá bom? Certo, Em professor. seguida, ele vai localizar o MAC de destino, ele vai encaminhar aquele quadro. Se for um endereço unicast, ele vai procurar na tabela se existe aquela correspondência. Se por um acaso for o broadcast é o que, pessoal? É tudo F. FF, FF, FF. Como a gente viu aqui atrás. Se por acaso for broadcast, ele vai encaminhar para todos os computadores, tá bom? Se por um acaso for unicast, ele vai fazer uma consulta. Acho que eu acabei passando demais aqui. Se o MAC de destino for unicast e estiver na tabela, ele vai encaminhar direto, certo? Se não estiver na tabela, vejam bem, o switch ele vai encaminhar essa mensagem para todos os computadores da rede com o MAC de destino. Só que essa mensagem não é uma mensagem broadcast, é uma mensagem chamada unicast desconhecido, ou o termo em inglês é flooding, ou inundação. Por quê? Porque ele vai mandar mensagem para todos os computadores, mas o campo MAC destinatário não vai ser tudo F, vai ser o campo da estação destino do quadro. E aí, somente a estação destinatária vai replicar para o switch, dizendo, ó, esse MAC address é o meu. E aí o switch vai atualizar a tabela de endereços MAC com o endereço da estação destinatária. Pessoal, ficou claro isso aí? Sim, professor. Beleza, Para mim, professor. Belão, então, resumindo. Ao longo de todo o processo de comunicação, o switch ele vai aprendendo os endereços das estações associadas àquela porta. Se por acaso ele for mandar uma mensagem via broadcast, o campo de destino lá no quadro é tudo F. Se por acaso ele não sabe o destinatário, ele vai mandar uma mensagem do tipo unicast desconhecido ou flooding para todos os computadores. Se o computador, por exemplo, o B e o C aí, eles descartam essa mensagem e o D ele replica para o switch informando que ele é o destinatário e aí é atualizada a tabela, certo? Lembrando que a tabela MAC, para que endereços que não são utilizados não fiquem sobrecarregando-a, ela é atualizada durante um determinado período de tempo determinado na configuração do switch, tá bom? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, isso aí quem configurar é que vai saber. Tratando agora das velocidades do switch e métodos de encaminhamento. Gente, agora a gente vai tratar primeiro dos métodos de encaminhamento do switch. Ele fala de switch Cisco, mas outros switches também usam esses métodos de encaminhamento. Então, os switches usam suas tabelas de endereço MAC para determinar qual porta vai usar para encaminhar os quadros, existindo dois métodos de encaminhamento de quadro. Tem o switching, ou comutação store and forward, armazenamento e repassando, armazenar e repassar, perdão. E aí, qual é a característica desse método de encaminhamento dos quadros? Ele vai receber o quadro inteiro, armazenando num buffer, calcula o CRC, e aí o CRC faz todos os quadros. Se por um acaso a conferência for correta e o CRC for válido, o switch vai procurar o endereço de destino e aí vai encaminhar o quadro para aquele destinatário naquela porta em específico. Já o switch cut through, ele vai cortando, ele vai enviando, ele é diferente. Ele vai encaminhar o quadro antes dele ser totalmente recebido. Ele vai basicamente consultar o MAC de destino e vai enviar para o destinatário, tá bom? Esse primeiro método aqui é o Store and Forward. No campo aí esquerdo, o PC1 vai calcular o CRC e vai colocar no quadro. O switch ele vai calcular o CRC. Após a conferência do CRC e verificada a integridade do quadro, ele vai encaminhá-lo para o seu destinatário correto. Ficou claro isso aí, pessoal?
vou continuar aqui. Agora o switch cut and through. Deixa eu voltar aqui para eu ler o primeiro. Aí tem que atualizar. Só um instante, viu, gente? Ó, o PC... Perdão. PC1 manda o frame Ethernet. Assim que ele checa o MAC de destino, ele já manda. Ok? Então, resumindo, eu tenho 2 métodos de encaminhamento dos quadros nos switches. Store and forward, onde ele vai calcular o CRC, armazena o quadro inteiro num buffer e depois de checar a integridade, ele vai encaminhar. E o cut through, que ele vai apenas checar o MAC de destino. Uma vantagem do Store and Forward é que ele vai determinar se um quadro tem erro antes de propagar o quadro, diminuindo a quantidade de quadros corrompidos. Ok? Então o Store and Forward ele é utilizado principalmente para analisar a qualidade de tráfego, ou seja, quando há uso de QoS, onde há uma prioridade nos tráfegos, por exemplo, tráfego de quadro de voz, ele tem prioridade sobre quadro de dados. Por quê? Porque se por acaso você tem uma conexão instável de voz, a comunicação não acontece. Certo? Um exemplo disso é a comunicação utilizando VoIP. Já o cut-through, ele reduz a latência da rede. Por quê? Porque o switch ele vai encaminhando os quadros antes de serem totalmente armazenados no switch. Ele só verifica o MAC de destino, não verificando o CRC, o que aumenta a quantidade de quadros que podem estar corrompidos. Mas vejam bem, no encaminhamento cut-through, existem 2 variações. Vejam só. Existem 2 formas de eu encaminhar os quadros no switch. Store and forward e o cut-through. O cut-through tem 2 variações. Cut-through fast-forward, que ele vai ter um menor nível de latência, encaminhando o pacote diretamente após a leitura do MAC de destino. Ok? Que é um método típico dos switches por padrão. E aí a placa de rede da interface do computador destinatário, ele vai verificar o CRC, se for defeituoso ele descarta, tá bom? Mas existe uma variação que é fragment free, que ele é tipo um meio termo. O que é que acontece? A maior parte dos erros acontecem durante os primeiros 64 bytes do quadro. A maior parte dos erros, certo? Então ele checa os 64 bytes do quadro antes de encaminhar, ok? Então alguns vão com erro, mas boa parte não vai com erro. Então esse fragment free ele é um meio termo dentro do cut-through, tá bom? Agora tratando do buffer de memória. Buffer, pessoal, é armazenar as informações antes de enviá-la de uma vez. Então o switch Ethernet ele pode usar diferentes técnicas de buffer para armazenar os quadros antes de encaminhá-lo para o seu destinatário. E aí ele pode ter uma memória por porta, onde os quadros são armazenados em filas vinculadas a portas específicas, certo? Então a memória ela vai ser dividida por porta, certo? Do switch. E existe a memória compartilhada, que ela vai ser compartilhada entre todas as portas do switch. Então o buffer ele vai ser geral. Não vai ser por porta não, tá bom? O buffer de memória compartilhada, que é esse segundo aí que eu falei, onde todo mundo vai ser um buffer geral para o switch, para todas as portas, ele vai resultar em quadros maiores, que podem ser transmitidos e vai ter menos quadros descartados. E aí uma comutação assimétrica, ou seja, algumas portas que eu quiser maior largura de banda, ela que vai permitir taxa de dados diferentes em portas diferentes. O buffer de memória por porta ele não permite isso. Então, se eu quiser gerenciar a largura de banda nas portas do switch, ela vai ter que ser feita utilizando o buffer de memória compartilhada, onde eu posso atribuir a quadros de portas específicas uma maior largura de banda. Ok? Agora vamos falar das velocidades, o modo duplex.
Então o switch ele pode operar em dois modos, full duplex e half duplex. Lembrando, full duplex, transmissão e recepção ao mesmo tempo, half duplex, transmite ou recebe. Uma associação do half duplex na vida, no nosso dia a dia, são os walkie-talkies, tá bom? Que quem está usando o walkie-talkie, quando ele aperta o botão de ocupação do canal, ele fala, certo? E ele diz câmbio, ele desocupa o canal. E aí existe no contexto dos switches aqui, voltando, existe um conceito de negociação automática, onde, se por acaso eu tiver as duas extremidades sem estarem configuradas, sem estarem com o mesmo modo de configuração, full duplex ou half duplex, certo? Seja estação, seja ligação entre switches, existe um modo de negociação automática que vai, se por acaso tiver alguma conexão que seja half duplex, vira tudo half duplex. Se for tudo full duplex, ele vai operar em modo full duplex. Só que hoje em dia, pessoal, e eu peço desculpa por essa legenda aqui, cheio duplex é full duplex e meio duplex é o half duplex. Só que hoje em dia só é utilizado full duplex. Pode acontecer caso de incompatibilidade de um switch que é half duplex se comunicando com um switch que é full duplex, e aí ocorrer perdas de pacotes porque o modo de negociação automática não está configurado. Só que isso aí só iria acontecer se você fosse configurar um switch legado, um switch antigo que ainda opera em modo half duplex. Só se ocorrer esse caso aí, que é muito difícil, tá bom? Porque hoje em dia só é utilizado o full duplex. Ok, pessoal? E aí, eu não sei se vocês lembram, existem alguns tipos alguns perfis de cabo, que são o cabo direto, que tem um padrão numa ponta, T568A, T568B. Um padrão numa ponta e o mesmo padrão em outra ponta. E aí isso é chamado de cabo direto. Já um cabo cross ou cruzado, eu tenho uma configuração numa ponta, T568A numa ponta, T568B numa outra ponta. Então, se eu quiser ligar dois computadores ou dois switches, tem que ser um cabo cruzado. Ou se eu quiser ligar um roteador num computador, aí tem que ser um cabo cruzado também, tá bom? Só que existe um recurso nos switches e roteadores chamado de MDIX automático, que ele já faz o mapeamento dos fios para que mesmo, por exemplo, eu num switch para um computador usando um cabo cruzado, essa comunicação ela funcione. Mas esse recurso não existe nos computadores. Esse recurso ele só existe nos switches. Então, para ligar um computador no outro em rede, ele tem que estar configurado como cabo cross ou cabo cruzado, tá bom? A maioria dos switches eles operam com esse recurso MDIX automático de maneira padrão. Só dispositivos Cisco mais antigos é que eles não têm essa implementação, podendo estar desativado. E aí pode ser que o recurso esteja desativado no switch ou no roteador. Então o ideal é que a estação ela esteja já configurada, já ligada utilizando o cabo correto, cabo direto ou cabo cross. Tá bom? De acordo com o contexto que você está utilizando. Gente, ficou alguma dúvida com relação à aula? Não, professor. Não, professor. Ok, eu vou encerrar aqui a gravação, mas antes disso, eu vou habilitar a avaliação de hoje, tá certo? A próxima avaliação do módulo da plataforma NetAcad. Eu vou disponibilizar essa avaliação por semana que vem a outra, tá bom? E aí, gente, eu vou configurar uma máquina virtual para quem não conseguir acessar, consiga instalando a máquina virtual, tá certo? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu peço que vocês ainda não saiam, que eu tenho uma mensagem final aqui para